Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira. Uma manhã belíssima, um sol muito gostoso. Parece que já estamos em plena primavera. E é muito bom estarmos aqui junto com vocês. Esta semana nós estamos trazendo um convidado muito especial, Victor Hugo. Victor Hugo, grande poeta, escritor, dramaturgo francês do século XIX. E ontem nós começamos falando sobre essa grande personalidade, mas ficamos muito felizes dos amigos estarem aqui, os amigos dos dois planos da vida. Pergunto a vocês se vocês estão nos visualizando aí normalmente no Facebook ou se está com alguma dificuldade, porque às vezes as tecnologias nos deixam um pouco embaralhados e embaraçados. Bom dia, Daniele. Mas e aí, Roberto, o que você gostaria de falar essa manhã sobre Victor Hugo? Então, Leila, você falou algumas das virtudes, né? Ou seja, das condições de que era portador Victor Hugo, né? Falamos um pouco sobre o nascimento dele, falamos também ontem, né, já iniciando com a data de nascimento, né, o local que nasceu, até brinquei que ele teria nascido no Nordeste. Verdade. E a Leila falou, não, E nós vamos procurar Nordeste da França, né, uma pegadinha. Vamos fazer uma retrospectiva do que nós começamos falando ontem, porque o Victor Hugo, nós tínhamos começado falando ontem de onde ele nasceu, mas tinham alguns dados que a gente gostaria de trazer hoje para que a gente pudesse complementar essa reflexão. Nós falamos aqui que ele nasceu em 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, na região da Borgonha, na França. E ele foi o terceiro filho do general Joseph Leopold e de Sophie Trebuchet. Deve ser assim que fala em francês. Trebuchet. E ele cresceu nessa zona, uma zona oriental francesa. E foi um período, Victor Hugo, ele acompanhou todo o século XIX, porque ele nasceu no início do século. Então ele acompanhou essa intensa turbulência que foi sucedendo no país, com aquele olhar e aquela sensibilidade de criança. Ainda mais ele sendo filho de um general do exército de Napoleão. Logicamente que ele absorvia as conversas que eram trazidas e até vibratoriamente a criança percebe tudo que se passa à sua volta. Então ele, com aquela sensibilidade de criança, ele ia percebendo aquela turbulência que acontecia no país. Não é verdade, Roberto? Eu diria até que talvez em função das rivalidades, porque o espírito, ele não renasce obtuso. Ele herda, ou melhor, ele é herdeiro das conquistas que ele fez lá atrás. E como Napoleão, ele era um totalitário, então com uma sanha de dominação muito grande, e vendo o seu pai, que geralmente a criança se espelha no pai, o menino e a menina na mãe. Mas então ele via aquele pai, mas não via certamente com aqueles olhos de um amor profundo, dado que no seu íntimo o pai servia a um tirano. E ele era republicano, ou seja, era um partidário da participação popular na eleição do governo. E talvez
talvez daí tenha vindo da parte do pai dele também uma certa reciprocidade em termos de não dedicar o mesmo amor, que não fazia diferença em relação aos demais filhos. Napoleão, tirano, o pai servia a Napoleão, logo o filho via o olho diferente, e o pai, ao olhar o seu filho e perceber a sua animosidade contra ele, por esse motivo, e passou a chamá-lo de Quasimodo, que era um pejorativo, dado que ele era portador de uma... Ele não era um menino bonito. Não era bonito, ele não era... Isso, né? Pelo menos o pai não achava. E ele andava como um corcunda, talvez inspirado nele próprio, apoiado até naquele refrão popular, deu-me o limão e eu faço uma limonada. Então ele talvez aí teria mais tarde, inspirado nele próprio, feito a obra que tornou-se um best-seller, que era o Corcunda de Notre Dame. Mas o pai ele era um fiel seguidor de Napoleão Bonaparte. Mas a mãe, ela possuía uma educação católica e também sustentada nos valores da realeza. Olha. Enquanto o pai já tinha aqueles ares de republicano, a mãe defendia a monarquia. E a infância, então, do Victor Hugo decorreu nesse confronto entre os valores dos pais, porque os dois lados ali, naquele tumulto que desequilibravam tanto a sociedade francesa quanto o próprio lar, porque o pai, apesar de ser general, mas ele achava, ele que deveria ter um regime diferente, pensando já em termos de república. Ele se assumia como um republicano de livre pensamento. E a mãe não, a mãe, com aquela educação católica, defensora da monarquia, e o filho ficava ali ouvindo aquelas conversas entre os dois e era uma confusão. Mas o que aconteceu mais adiante? O que você gostaria de dizer? Então aí ocorreu a queda de Napoleão. E aí houve a restauração da monarquia. Estava lá o Henrique IV, né? Então o nome do seu pai e da sua mãe não se tornaria contemplado no Arco do Triunfo, ou seja, não seria alvo dessas... Porque um era republicano, que era o Victor Hugo, e o pai bonapartista. E aí, por ter falhado com a sua missão em Espanha, ele, né, onde representava as mais altas patentes do exército, falando já do pai dele. Lembramos ontem, inclusive, o pai do Hippolyte, Léon Denisard Rivaio, que ele também vai para essa missão na Espanha, porque foram milhares de soldados para lá. O pai do Victor Hugo volta, mas o pai do Allan Kardec desaparece, ninguém sabe o que aconteceu, porque muitos daqueles soldados foram perecendo pelo meio do caminho, porque o Napoleão, com aquela ânsia de conquista, ele acabou depois sendo derrotado em função disso, quando ele tenta, em pleno inverno, invadir a Rússia. E ali morreram também milhares de soldados. E a monarquia volta novamente, mas em função em função do trabalho do pai, dessas constantes mudanças, a família estava sempre mudando de um lado para o outro, como nós falamos ontem. E o Victor Hugo, ele tinha mais 2 irmãos. Era uma menina, ou melhor, eram 2 irmãos, era o Eugênio e Abel. Eugênio e Abel. E eles mudavam-se regularmente. Inclusive, eles foram para fora da França, não é verdade, Roberto? Sim. Eu fiz algumas confrontações históricas tentando associar as atividades dos pais do Hippolyte, né, que mais tarde, do Hippolyte, que mais tarde viria a ser o Allan Kardec, e também com o pai do Victor Hugo, ambos militares. Ambos, o pai do Victor Hugo não, mas o
pai do Hippolyte, falece, desencarna na campanha da Espanha. E também foi na campanha da Espanha que saiu derrotado a fração da tropa napoleônica, comandada, entre outros, pelo pai né? do Vitor Hugo. Mas aí, então, eles viajavam muito, dadas as funções do pai, né? E para Nápoles foi a primeira, porque sabemos que a primeira campanha de Napoleão, para convencer, então, aqueles revolucionários de que a França seria grande sim, mas não seria senão pela força das armas. Então faz aquela campanha militar lá na Itália. E daí também vai o general, pai do Vitor Hugo. Então, assim, foi ela, ou seja, esse nomadismo, assim chamar, nômade porque mudava muito de lugar, né? Foi ela a responsável por grande parte da educação e do crescimento do menino Victor, que exprimia as devoções pelo rei, já falando da sua simpatia pela monarquia. Mas eu queria aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte. Primeiro, nós vimos ontem o Vitor Hugo, ele veio numa família, não era uma família rica demais, não dá-se a entender isso, mas ele também, ele não passou por privações. Ele teve uma vida, o pai era um general, tinha o título de conde, mas nós sabemos também, por outro lado, o próprio Allan Kardec, Pergunta os Benfeitores diz que a prova da riqueza é pior do que a prova da pobreza. É um ponto. Por outro lado, com essas andanças todas do pai, a forma de pensar diferente do pai, diferente da mãe, isso tudo vai criando uma certa dificuldade no desenvolvimento da criança, porque o ideal é quando o casal tem mais afinidade, isso é o melhor para a construção daquela família. E em função dessas mudanças constantes, a mãe do Vitor Hugo também tomou uma atitude que para aquela época era uma atitude muito ousada, podemos dizer assim. Por quê? Ela acabou, durante um tempo, ela se afastou do marido, separou-se dele. Primeiro, porque o marido vivia para lá e para cá, chegou uma hora que ela disse, não, basta, não aguento tanto essas mudanças. E, por outro lado, também pelas crenças do marido, que o marido não tinha uma crença católica. E ela, que era católica, fervorosa, monarquista, fervorosa, tinha esses pontos de divergência com o marido. E, logicamente, que isso tudo vai, o meio vai impactando, né, o desenvolvimento da criança. Mas a mãe também é que vai para lá, vai para cá, se separa do marido. Naquela época, porque nós vimos ontem que ele começa na escola aos 12 anos, aos 12. Então, a educação dele provavelmente dos irmãos, a mãe foi responsável por grande parte da educação do Vitor Hugo, desse crescimento dele, desse desenvolvimento, que exprimia essas devoções pelo rei e pela fé na sua poesia e ficção também. E o Vitor Hugo, como nós vimos, ele disse, não, eu tenho que ser igual ao Chateaubriand. Ou isso ou nada, ou né? Serei Chateaubriand ou nada. Ou isso ou nada. Determinou. Mas o Vitor Hugo, nós vimos que ele, com 17 anos, ele já havia fundado uma revista. Ele com os irmãos haviam criado uma revista, já havia ganho 2 prêmios em função daquelas poesias que ele tinha
escrito, né? Que tinha escrito, mas ele também, ele foi um jovem que começou a vida a sua própria família muito, muito cedo. Ele casou, alguns dizem que com 18, outros com 20 anos, mas a realidade é que ele casou jovem. Ele casou jovem, ele se apaixona por uma amiga de infância, que era a Adélie Faucher. Adélie Faucher. E ele, o irmão também gostava, já começa aí. Eu acho que tem muito, os romances dele têm muito a ver com a sua própria vivência pessoal e talvez até lembranças de outras vidas, de repente já eram espíritos interligados aí nessa situação. Porque um dos irmãos gostava também da Adélie, mas ele acaba casando com a Adélie, ainda muito jovem, 20 anos. Ele tinha 2 irmãos, Ele, era o Eugênio e o Abel. é, E eu acredito que ele tinha um apreço muito grande pelo Eugênio. Então, acho que nessa disputa aí foi o Abel com ele, né, Vitor Hugo, né, pelo coração da Adélie Faucher. É verdade. Mas o Vitor Hugo, não sei porquê, a mãe dele, a mãe do Vitor Hugo, não era muito favorável ao casamento. Eu não sei se ela... o que ela tinha ali que ela não simpatizava muito com a Adélie, e ela não aprovava esse relacionamento. Mas Leopoldine, Leila, Charles e Françoise, Vitor e Adélie foram os filhos, né? não, mas a gente não vai avançar ainda por enquanto nesse ponto, não. Aproveitar aqui para mandar um abraço também para Regina Carósio, quem mais que está nos assistindo. Vamos ver, porque nós temos tanta coisa para falar do Vitor Hugo. Ele foi, assim, uma pessoa que ele se preocupava muito de ver as dores sociais, de ver o sofrimento, apesar dele ter vindo com título de nobreza, o pai um conde, e ele também depois recebe esse título que pertencia a ele, mas ele tinha uma visão assim muito humanista. Mas nós vamos aproveitar mandando um abraço também para o Arnaldo, para a Cirlei, um abraço para a Sueli, um abraço para quem mais? Para a Daniele, Rita Maria, que bom, Rita Maria. E quem mais que está aqui conosco? Vamos ver. O Geraldo, Geraldo. Que bom. Geraldo está dizendo louvar, agradecer e pedir proteção à força criadora e incriada. Que bonito, Geraldo. Vou até repetir. Louvar, a gente deve fazer sempre quando acorda, né? Louvar, agradecer, pedir. É uma prece, a gente louva, a gente agradece, a gente pede. Em geral, a gente só pede. Esquece de louvar e esquece de agradecer. A força criadora e incriada. Muito lindo, Geraldo. Um abraço também para a Janete, nos desejando um bom dia com alegria, e nós retribuímos também desejando isso a todos os amigos que estão aqui conosco. A gente ainda tem mais uns 2 minutinhos para que a gente possa lembrar um pouquinho do Vitor Hugo. Quando foi, ele casou, ele nasceu em 1802. Segundo alguns autores, ele casou com 18 ou ele casou com 20 anos. Se ele casou com 18, foi em 1820. Se ele casou com 20, foi em 1822. Mas em 1820, porque ele já havia ganho 2 prêmios, ele havia ganho um prêmio com 15 anos, ele havia ganho um prêmio com 17, ele
fundou junto com os irmãos. Junto com os irmãos, ele funda essa revista que se chamava O Conservador Literário. Ele faz o primeiro ensaio que é publicado, que foi Ode ao Gênio. Ode ao Gênio. E com 15 meses que a revista havia surgido, já havia sido lançado, depois de 15 meses. Naquela época, a gente tem que imaginar. Imagina como que eram feitas as publicações. Era letrinha por letrinha. Os jovens, já com uma revista, e eles já haviam publicado mais de 100 artigos. Mais de 100 artigos de diversos teores. Política, crítica literária, teatral, artística. Então, era um grande feito, não é verdade, Roberto? Sim. Mas e o que acontece também em 1820? Bom, em 1820, ele com 18 anos, e isso já seria por si só uma glória para ele, ele tem o seu talento reconhecido por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio rei, à época, que era o Luís XVIII, em 1820. Lembra lá atrás que nós já tínhamos sido restabelecido o quê? A monarquia, né? Isso. O Napoleão já tinha sido escaldado lá pelos russos, né? Aquele fiasco que a Leila já falou. Mas então o Luís XVIII queda-se, tomado de simpatia e rende-se àquele talento literário do Victor Hugo. E o que ele faz? Passa a pagar-lhe uma pensão. Ao ver a qualidade de uma obra, por uma obra só que ele viu, a Ode sobre a morte do Duque de Berny, que falava muito próximo da monarquia, né? Embora ele fosse lá no seu íntimo um republicano. Mas, em 1822... Não, nosso tempo já encerrou. Não, ainda tem mais. Não, já passou, já são 10h22. Oh, meu Deus, mas aí... Mas ficou gostoso agora. O que eu lembro fazendo uma comparação, eu acho que era um costume naquela época, porque Mesmer, o grande magnetizador clássico, que foi no século XVIII ainda, mas o Mesmer, ele cura uma grande artista, uma jovem que tinha um potencial imenso, e ela estava ficando cega. E ele cura ela da cegueira. Só que ela tinha uma pensão vitalícia, que o rei também, ou a rainha, não lembro mais bem esses detalhes, mas que ele havia concedido em função do grande talento que ela possuía e em função também da cegueira. Juntou as duas coisas e ela tinha pensão. E quando ela se recupera, ela fica preocupada, o pai se preocupa que ela pudesse perder a pensão que era vitalícia. E eu não sei o que acontece em função disso tudo, mas a gente vê então que o rei, observando, né, o rei Luís XVIII, né? O rei Luís XVIII, observando aquele talento do Victor Hugo, ele institui uma pensão. Porque temos que lembrar o quê? Naquela época, não existia aposentadoria, não existia nenhuma lei trabalhista, nenhum plano de saúde, não existia uma forma da pessoa, eu sou um músico, vou lá fazer a minha autonomia, vou pagar mensalmente para me aposentar. Não tinha isso. E o rei, já percebendo todo aquele talento, premia o Victor Hugo com uma pensão. Ele já começa com 18 anos com essa pensão pelo reconhecimento do seu talento. Mas nós vamos continuar amanhã, porque tem muita coisa bonita para se falar. Hoje é terça-feira, mandando também um abraço aqui para Laudináurea. Que bom, Laudináurea, você aqui conosco. Um abraço também para o Alain. Alain, que bom, Alain Lira. Que bom que vocês estão aqui. Mas hoje à noite,
20 horas, nós temos terça-feira, hoje é terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho de 20 às 20h30, e serve também esse estudo como uma preparação para quem desejar participar da reunião de irradiação e vibração, que é uma reunião de tratamento. Essa reunião, ela contempla problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, obsessiva. O que é necessário para quem esteja precisando participar desse atendimento? Mande para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 19 99 341 6316, 19 99 341 6316. O nome completo, o endereço e o que está precisando. E de 20h30 às 21h30, mantenha-se em sintonia. Não é ao vivo, à distância, os benfeitores da nossa casa, junto com os trabalhadores da nossa casa, vão atender a cada um. Oi, Tassimara, que bom você aqui conosco. E vão atender a cada um, em suas casas, nos hospitais. Então, o que nós orientamos? Uma alimentação leve no dia de hoje, no máximo até 18h30, colocar uma garrafa de uns 2 litros de água para ser magnetizada, e essa água deverá ser tomada 5 vezes ao dia, sempre em prece, de manhã em jejum, no horário das refeições e à noite antes de dormir. Essa água deve durar até a próxima terça-feira e pelo menos 8 semanas de tratamento é o que nós orientamos. Então, hoje, 20 horas, o nosso estudo do Evangelho, e amanhã, 10 horas da manhã, nós daremos continuidade falando um pouco mais de Victor Hugo, desse grande poeta, escritor, dramaturgo francês. Paz a todos. Foi muito bom estarmos juntos nessa manhã. Nunca esquecendo que ele também foi um ativista pelos direitos humanos. Muito obrigado mais uma vez por ter estado com vocês. Ô, Cosme, e até amanhã teremos mais novidades, né? Um abraço também para o Cosme e para a Tchau, família Cosme. toda. Até amanhã, então.